Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de março. O Ibovespa apresentou uma alta aqui de 0,51%, um dia bem travado, um candle pequeno no pregão, mas ainda dentro de um movimento de correção. Por enquanto vai se apresentando de maneira fraca e dentro de uma tendência de baixa aqui pelo gráfico diário, trazendo uma expectativa maior de proporcionar mais um topo descendente aqui a favor da tendência, podendo respeitar essa zona de resistência aqui de 64.200 até 64.600. Seria até interessante que no início da próxima semana isso aqui acontecesse esse teste, para no decorrer da semana, na terça-feira ou quarta-feira, gerar uma sinalização mais interessante para a venda em diversos ativos, desde que não ganhe muita força aqui para cima. O Ibovespa ganhar força e começar a sinalizar perda de força na tendência de baixa, seria voltar a trabalhar ali acima dos 65 mil pontos e se sustentar acima deste patamar. Na semana, o Ibov terminou aqui com a queda de 0,55%, já tem um movimento de baixa aqui e podendo trazer a chance de gerar um novo movimento de subida no gráfico semanal. Ainda seria uma sinalização em termos de movimentos mais claros de fundo ascendente pelo gráfico semanal. Então, para que isso aconteça, por isso que eu mencionei voltar ali para cima dos 65 mil pontos, a máxima desse pregão dessa semana é 65.135 pontos. Então seria um primeiro sinal de enfraquecimento da tendência de baixa do gráfico diário a favor de um novo movimento de subida no gráfico semanal, o que pode mudar mais à frente a tendência também do gráfico diário. Partindo aqui para os futuros, no pregão de hoje cheguei a fazer duas recomendações no mini índice, só que não foram executadas. A primeira recomendação foi na ponta compradora, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos. Foi depois que abriu o pregão aqui embaixo, veio aqui para cima, deu essa travada. Quando fez esse candle aqui, recomendei comprar na superação da máxima dele, só que o próximo candle veio forte para baixo e eu cancelei essa entrada. A outra recomendação foi quando rompeu aqui essa resistência, veio aqui para cima, voltou aqui para baixo, faz aqui essa movimentação e eu recomendei se superasse a máxima desse candle, o mercado novamente ganhou força para baixo. Então, olhando para o G60, a gente pode perceber que o dia foi um dia bem travado no mini índice, sem muita direção, inclusive respeitando ali a zona de resistência, ali a máxima do pregão anterior. Mas, por enquanto, olhando para o G60, ficamos aqui dentro de uma tendência de alta, que ameaçou confirmar aquele ABC que eu comentei na última videoanálise, mas não foi para baixo, já reverteu para cima, então ficou travado durante o dia e, por enquanto, se olharmos para os últimos fundos, fica aqui mais para vir uma movimentação para cima dentro do que eu falei no Ibovespa. Seria interessante vir a testar uma resistência um pouco mais acima. Então ficou uma expectativa um pouco mais para cima. Para venda, o interessante seria acontecer algo nesse sentido, ou seja, vai aqui para cima, reverte para baixo, perdendo aqui essa região de 62.255, seria mais interessante para se buscar as operações aí na ponta vendedora em cima do mini índice. Partindo então para o mini dólar, no mini dólar dia para baixo, depois um pregão de alta, dentro do que tinha comentado, a expectativa de ter outro pregão para cima seria menor, estava no patamar de resistência, testou essa zona de resistência primeiro em 148, depois na fase 157, bateu nesse nível e voltou para baixo, gerou topo lá no G60, movimentação para baixo no G60, não encaixei nenhuma operação nesse pregão. Dentro do que aconteceu aqui no mini dólar, se a gente olhar, a tendência ainda é de alta, mas já perdeu aqui essa linha de tendência de alta. O fato é que ainda traz uma chance de gerar um novo movimento para cima aqui no gráfico de 60 minutos, e isso traria uma expectativa de poder até gerar no gráfico diário um candle de alta. Mas dentro do que apresentou aqui não dá para se descartar a chance de gerar topo descendente no gráfico diário. Mas para uma melhor relação risco-ganho seria interessante tentar subir de maneira fraca para depois gerar uma sinalização para baixo, pensando em melhor relação risco-ganho para a ponta vendedora. Para a ponta compradora, dependendo da sinalização aqui para cima, traz as chances justamente de se trabalhar a favor desse movimento de subida no G60 a partir do próximo pregão, ou seja, mais na ponta compradora de day trade. Depois disso, então, vamos para as ações. PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,66%. O ativo está dentro de um movimento de correção. Dentro do que eu falei agora há pouco no Ibovespa, seria mais interessante ter mais um pregão, 1 a 2 pregões ali testando zona de resistência. A mesma coisa aqui para Petro. Se tiver mais 1 a 2 pregões aqui para cima, ficaria mais interessante para a próxima semana para se trabalhar numa venda de topo descendente, isto é, se não ganhar muita força para cima. Pelo gráfico semanal, a gente pode ver que a tendência é de baixa, mas já tem um movimento para baixo e gera aqui um candle com alta de 2,43%, uma semana com alta de 2,43%, a superação da máxima deste candle, máxima desta semana, 13,82, é o que começa a trazer uma chance de iniciar um movimento de subida no gráfico
semanal. Então, por esse motivo, uma movimentação para cima aqui só buscaria fazer venda se essa movimentação acontecer de maneira fraca, ou seja, não ganhar, não apresentar muita força aqui para cima no gráfico diário da Petro. Na Vale 5, nós temos aqui um dia de queda de 1,48%. A ação segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. A semana dela foi bem ruim, 8,73%. Isso traz uma expectativa de poder ainda vir um pouco mais para baixo da mínima dessa semana, 26,74, ou seja, de vir a perder essa região. Logo, também aqui, mais interessante para ter uma melhor relação risco-ganho, ter alguns candles aqui a mais, alguns pregões aqui a mais para se buscar venda de swing trade na Vale 5, com essa expectativa de poder vir um pouco mais para baixo, podendo até fechar alguns gaps aqui, principalmente esse gap aqui na faixa dos R$25, seria um dos pontos ali em termos de objetivo para a Vale 5 para uma movimentação para baixo. Depois disso, então, vamos para outros ativos. Na sequência aqui, VIVT4. VIVT4, seguimos na ponta compradora, fechou aqui em 46,50 com alta de 0,54%. A mínima do pregão de hoje já é uma certa referência para a continuidade dessa operação, localizada em R$ 46,16. Então, dependendo se houver a perda dessa mínima, posso encerrar essa posição aqui antecipadamente, ou seja, com stop mais curto nessa posição. Seria interessante para a nossa posição, nossa operação, o rompimento da máxima de hoje, 46,77, pois confirmaria um movimento de alta no gráfico aqui diário e a chance de vir a buscar esse topo anterior, localizado na faixa dos 47,29. Cheguei a recomendar entrada hoje na Rente 3, na superação dessa máxima aqui, mas ela não foi executada. Eu inclusive cancelei essa, no final da segunda hora de pregão, eu cancelei essa entrada, porque eu gostaria de ter visto força já no início do pregão para romper a máxima do pregão anterior. Isso não aconteceu. Ainda é um ativo que vou ficar atento para a próxima semana, na expectativa de buscar aí uma compra de fundo ascendente na Localiza. E por último aqui, TUB4. E TUB4 é um ativo que pelo gráfico diário a gente pode ver que está dentro de uma tendência de baixa. No gráfico semanal, o gráfico semanal apresenta uma movimentação para baixo, um movimento de baixa, mas a tendência ainda é de alta, está todo dentro desse movimento de subida. Candle dessa semana praticamente estável, mais 0,26% na semana. É um papel que gerou esse movimento para baixo e vai gerando aqui um movimento de subida de já 3 pregões, uma correção já tem 3 pregões, bem fraca, que não conseguiu nem superar a máxima desse candle responsável pela mínima do movimento. Então, por esse motivo, olhando aqui para a próxima semana, se a TUB4 não ganhar muita força aqui para cima, respeitar essa região de fundo anterior, localizada aqui primeiramente nos 38,60 e se estendendo até a região dos 38,98, R$ 39, respeitando esse patamar aqui, gerando topo nesse nível, topo descendente, me chamaria atenção para a próxima semana para buscar venda aí em swing trade em cima de TUB4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, caso essa videoanálise esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.